Muito bem, nós já estamos, então, no sexto estudo dos atributos incomunicáveis do Senhor. Só recapitulando um pouco, no primeiro estudo, nós vimos que nós fomos criadas por Ele e para refletir a sua glória. Esse é o objetivo das nossas vidas, refletir a glória do nosso Deus. E nós vimos que nós somos criadas com esse propósito. E vimos também como que nós podemos fazer isso na prática. No estudo 2, nós estudamos o primeiro atributo, Deus infinito, Deus ilimitado. Diferente de nós, que somos limitadas, né? Nós temos limites em todas as áreas, mas podemos ter a convicção de que nós temos um Deus que é ilimitado. Então, a nossa suficiência vem dele. Os nossos limites, eles foram estabelecidos pelo próprio Deus. Ele nos criou dessa forma, mas ele é quem vai. Quando o nosso limite é atingido, nós não precisamos nos preocupar, porque nós temos um Deus que é ilimitado e ele vai além dos limites por nós. No terceiro estudo, nós estudamos que Deus é incompreensível, ou seja, nós não conseguimos compreender completamente o Senhor, mas ele é cognoscível, ele se dá a conhecer o suficiente para que nós sejamos salvas, para que nós sejamos alcançadas, e o suficiente também para que eu possa prosseguir na minha santificação. No quarto estudo, nós vimos que Deus é autoexistente. A palavra de Deus não se preocupa em explicar a origem do Senhor. Por quê? Porque ele é autoexistente. Ele não tem origem, ele é. Ninguém criou. Ele criou todas as coisas, nos criou, mas não foi criado por ninguém. No quinto estudo, na última sexta, nós estudamos que Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem ninguém. Ao contrário de nós, que não somos autossuficientes. A nossa suficiência vem do Senhor. E nós vimos também em cada um desses estudos que muitas vezes nós tentamos usurpar esses atributos do Senhor. No mito de que nós somos suficientes, que nós somos capazes de resolver todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que nós fomos criadas com todas essas limitações. E, inclusive, não somos autossuficientes. E hoje, nós vamos estudar o atributo eterno. Lembram que eu disse para vocês que à medida que nós fôssemos estudando os atributos, eles iam se entrelaçar? Um atributo ia se entrelaçar ao outro, né? Um não exclui o outro e, às vezes, eles se entrelaçam. Quando nós vamos estudar que Deus é autossuficiente, nós também compreendemos que ele é ilimitado, que ele é infinito, que ele é autoexistente. E hoje, quando nós formos estudar o Deus eterno, o Deus de infinitos dias, ou seja, ele é o começo, o princípio e o meio, né? E o fim. Ele não tem início. E ele colocou essa eternidade, esse anseio pela eternidade, no nosso coração. Então, nós somos criaturas de uma época específica, né? A nossa geração é essa aqui que nós estamos vivendo. E nós temos uma perspectiva limitada, resultado de anos limitados. Nós temos um prazo aqui deste lado da eternidade, né? E não somos nós que estabelecemos esse tempo, é o próprio Senhor. Mas, ao contrário de nós, ele é eterno. Apocalipse 1:8 diz isso com todas as letras, né? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o próprio versículo trata das três possibilidades de tempo segundo a nossa perspectiva, né? Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que há
era e que há de vir. Então, o Senhor Deus, ele não é limitado pelo tempo. O tempo é uma criação nossa. Nós já vimos lá no primeiro estudo, no segundo, na verdade, que nós temos uma necessidade de medir o tempo, né? Essa criação de dias, de horas, de segundo, de anos, é uma criação nossa, para medirmos algo que para o Senhor não existe. Ele é atemporal, ele é eterno. Deus não é limitado pelo tempo. Essa é uma medida nossa, porque a nossa perspectiva é limitada. Vejam, quando eu vou tratar da eternidade, eu trato de uma limitação nossa e já tenho que lembrar, Deus é ilimitado. Eclesiastes 3 trata isso de uma forma bem clara, porque nos ensina que todas as ações de Deus no tempo acontecem exatamente no momento certo. E às vezes nós temos a perspectiva de que Deus não está agindo no tempo certo. Por quê? Porque a nossa perspectiva é o nosso tempo, né? Eclesiastes 3:11 diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, vejam, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, não no nosso. Na nossa perspectiva, como nós temos uma perspectiva limitada, muitas vezes nós pensamos que o tempo da cura é o tempo que nós estamos doentes. Mas essa não é a perspectiva do Senhor. Ele sabe o momento de nos dar a cura ou de nos dar capacidade de passar por aquela enfermidade. E a palavra de Deus diz que ele faz tudo formoso no seu devido tempo. E por que nós temos dificuldade, às vezes, de compreender isso? Porque nossa mente é limitada, ao contrário do Senhor. Nós pensamos em dias, em horas, e de acordo com a nossa perspectiva, com a nossa necessidade. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. E muitas vezes nós não compreendemos qual é o propósito. Pode ser que a gente passe para o outro lado sem entender completamente as coisas. Mas nós podemos crer no que a palavra de Deus diz, que há um propósito bom e agradável e proveitoso em todas as coisas que Deus permite nas nossas vidas. E aqui esse próprio versículo diz o que nós falamos no começo, que nós somos criados com esse desejo pela eternidade. Então, nós não podemos compreender o que ele está fazendo, né, entre o início e o final do tempo, nosso. Mas nós podemos confiar que ele está fazendo algo bom, que ele está nos moldando, que ele está nos fazendo caminhar na nossa santificação, até que nós estejamos para sempre com ele, na eternidade. Então, Deus não opera, ele não age de acordo com a nossa linha do tempo, né? Nós temos mania, né, às vezes, de fazer linha do tempo para as coisas. É claro que é certo nós planejarmos, é claro que é certo programarmos as coisas, né? Mas é certo também que nem sempre a nossa programação, o nosso planejamento vai bater com o planejamento do Senhor para as nossas vidas. Eu até brinquei a semana passada que eu vou marcar o meu calendário agora, a minha agenda, com lápis, porque nem sempre a minha agenda bate com a agenda do Senhor. Então eu vou marcar com lápis, porque aí fica mais fácil de eu ir lá apagar e falar, tá certo, Senhor, não é para ser como eu planejei. Mas eu posso crer que mesmo que não seja como eu planejei, eu tenho um Deus que conhece o final de todas as coisas, que conhece a minha vida, a sua vida, e sabe o que é melhor para nós. Então, o agir de Deus não é na nossa dinâmica, é na dinâmica dele. Um Deus atemporal, um Deus eterno, um Deus ilimitado. Então, o problema não está no tempo de Deus, mas na nossa percepção limitada.
Muitas vezes, quando a gente pensa que o Senhor está mudo, né, que Ele não está agindo, isso decorre da nossa percepção limitada e não de uma limitação do próprio Deus. Ele sabe o tempo em que Ele deve agir de determinada maneira na nossa vida, né? Então, nós não podemos esperar entender a nossa história na nossa perspectiva deste lado de cá, mas nós podemos confiar o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã àquele que era, que é e que há de vir. Percebam que a perspectiva dele engloba todas as estações, o ontem, o hoje e o nosso futuro. Então, nós precisamos aprender como lidar com essa diferença da nossa perspectiva de tempo e da perspectiva atemporal do Senhor. Filipenses 1:12 diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, ou seja, no passado, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E vejam que Paulo estava falando da prisão. E ele está se reportando ao passado. Só que ele está analisando o passado na perspectiva do presente. Ele coloca: quero ainda, irmãos, falando para a igreja de Filipos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Então, ele está analisando o dia de hoje, naquela época, né? Ele estava analisando o hoje dele, se remetendo ao passado e considerando que tudo que aconteceu, mesmo que na perspectiva dele, ou na nossa perspectiva humana de algo ruim, estava contribuindo para o evangelho. Então, para nós não deixarmos que a nossa perspectiva interfira, nós precisamos analisar o passado na perspectiva do presente. Filipenses 1:18 diz o seguinte: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Está colocando no futuro. Ele está avaliando o que está acontecendo no presente. Qual que era o contexto ali da igreja? Alguns estavam falando que era de Cristo, outros que era de Apolo, uns pregando por inveja, outros pregando por pretexto. E qual que é a análise que Paulo faz? Não importa. Uma vez que Cristo está sendo pregado, eu me regozijo hoje e sempre me regozijarei. E nós precisamos aprender a analisar o nosso presente na perspectiva do futuro. O que nós fazemos hoje deve ser feito pensando nos valores eternos. Nós precisamos avaliar o que nós estamos fazendo e fazer a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo hoje vai repercutir como no futuro? Vai repercutir na eternidade? É uma análise que nós precisamos fazer na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que Deus tenha colocado cada uma de nós. Essa precisa ser a nossa perspectiva. Quando eu estou lidando com a minha casa hoje, no presente, quando eu estou servindo a minha família, seja na mesa, seja preparando uma refeição, seja cuidando dos nossos filhos ou do nosso esposo, a nossa perspectiva deve ser: eu estou plantando na minha casa valores para a eternidade, eu estou dando prioridade a fazer coisas que vão repercutir na eternidade para o meu esposo, para os meus filhos, para aqueles que trabalham comigo. Essa deve ser a nossa perspectiva. Então, só revendo, precisamos analisar o passado na perspectiva do presente. Precisamos analisar o presente na perspectiva do futuro. E o futuro? Como é que nós analisamos o futuro? Filipenses 1:19 diz o seguinte:
porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, eu estou analisando o futuro, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu posso crer que através da súplica e da provisão do Espírito Santo, tudo isso vai redundar em libertação. Deus vai possibilitar que eu viva lá no futuro com a graça que Ele está me estendendo aqui hoje e que vai continuar me estendendo no futuro. E eu tenho que pensar na eternidade. Aí, mais uma vez, eu vou analisar o meu futuro na perspectiva não dos meus valores, mas na perspectiva dos valores eternos. Às vezes, minhas irmãs, nós passamos uma vida toda buscando valores que não são eternos, né? Buscando valores que são materiais, que são intelectuais. Tudo isso é importante, não há problema algum de buscarmos esses valores, mas mesmo quando eu busco esses valores, eu preciso buscá-los na perspectiva da eternidade. Mas nós temos que viver o presente, né? O nosso tempo é o hoje. É o hoje que nós precisamos viver, porque o passado já foi. O futuro ainda virá e eu não tenho controle algum sobre ele. Nós já estudamos isso também nos estudos anteriores. Efésios 5, de 15 a 16, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu vou ler mais uma vez. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A versão NVI traz aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque este é o significado de remir o tempo. Então, eu tenho que aproveitar cada oportunidade que Deus coloca na minha vida ao máximo. Empregando o tempo para quê? Por que nós vimos que nós somos criados? Com que propósito? Para refletir a glória de Deus. Então, o tempo que nos é dado, porque nem ele é nosso, mas às vezes a gente vive como se ele fosse nosso, né? Esse tempo que nos é dado precisa ser remido, precisa ser aproveitado ao máximo para a glória de Deus e não para a minha própria glória. Então, nós precisamos fazer algumas coisas para poder remir esse tempo que nos é dado. Nós temos que deixar o passado no passado. E, de novo, essa questão temporal é na nossa perspectiva. Então, na nossa perspectiva, nós temos passado, presente e futuro. Então, como que eu posso remir o tempo? Como é que eu posso aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor me dá? Primeiro, deixando o passado no passado. E aqui nós corremos alguns riscos de ficar focada no passado. Nós podemos ter uma nostalgia pecaminosa. Nostalgia não é pecado, né? A gente se relembrar de coisas passadas, épocas felizes, né? Às vezes a gente fala, puxa vida, a gente tinha tão pouco e era feliz. A gente não fala assim às vezes? Não há problema algum em nós lembrarmos essas épocas felizes, né? Mas o que nós não podemos é nos ressentir com essa perda desse tempo que já foi. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar num estado de descontentamento perpétuo. A gente vai viver o hoje descontente, porque a gente está descontente com o que já passou. Então, de que maneira que nós podemos neutralizar isso? Contando as bênçãos, né, do presente e contando as bênçãos também que Deus acrescentou no passado, mas principalmente contando as bênçãos do presente. Um outro perigo é nós termos remorso do passado, de ficarmos remoendo erros que nós cometemos no passado,
remoendo dores que nós tivemos, e isso rouba a alegria do nosso momento presente, que é o momento que nós devemos viver. É certo que eu e você cometemos erros, no passado, inclusive, né? Se eu pudesse voltar no início da minha vida, por exemplo, conjugal, eu não cometeria muitos erros que eu cometi. Mas não adianta eu viver nessa perspectiva, né? Eu não posso ficar remoendo os erros que eu cometi, nem as dores que eu tive. Eu preciso aprender com essas dores, aprender com os erros e pedir perdão ao Senhor e à pessoa que eu feri, mas continuar daqui para frente, porque esse remorso não me faz caminhar no processo de santificação. Então, Cristo nos faz lembrar que, embora nós não sejamos ainda o que nós seremos um dia, eu já não sou mais quem eu era. O processo de santificação é isso, né? Eu já não sou mais quem eu era, mas ainda não sou quem eu serei amanhã, depois, com a graça de Deus. Então, nós podemos neutralizar essas dores, esses erros, através das boas novas do Evangelho, né? As boas novas do Evangelho que me mostram um Cristo que morreu na cruz para me salvar, e não apenas para me salvar, mas para me dar uma vida abundante hoje. Hoje Ele quer que eu tenha essa vida abundante. Então, nós precisamos deixar o passado no passado, mas também precisamos deixar o futuro no futuro. Quantas vezes nós sofremos por antecipação? E isso não acrescenta alegria na nossa vida. Pelo contrário, existem pesquisas inúmeras que mostram que a maioria dos nossos sofrimentos antecipados são por coisas que nem chegam a acontecer. Então, nós temos um futuro, sim, mas este futuro deve ser colocado nas mãos daquele que conhece o nosso futuro, porque nós não conhecemos, né? E, mais uma vez, nós temos uma forma de neutralizar essa antecipação pecaminosa, que é contar as bênçãos de hoje. E isso vai nos dar um coração grato. E à medida que nós vamos caminhando nesse processo de gratidão, nós vamos deixando de nos preocupar com o nosso futuro e vamos deixando o nosso passado também no passado. Porque a ansiedade nada mais é do que o temor do futuro, né? E Mateus 6,34 nos ensina que nós não devemos permitir isso. Diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, neste texto, nós vemos claramente, né? O próprio Senhor diz que nós não devemos preocupar com o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, e determina que nós olhemos, né, para a natureza. A gente já tratou disso em estudos passados. Então, se eu tenho que deixar o passado no passado e o futuro no futuro, o que a palavra de Deus me ensina? Que eu devo viver o hoje plenamente. Porque o Senhor veio, como eu já disse antes, para me salvar, para nos redimir, mas Ele veio também para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida não apenas lá na eternidade, ela começa aqui. A nossa eternidade começa aqui, porque Ele quer que nós vivamos plenamente. Então, nós não podemos desperdiçar o nosso tempo presente, nem com preguiça, nem com superocupação, que são dois extremos, né? A preguiça acredita que o tempo que Deus nos deu não é precioso, que ele não vai acabar nunca. Eu posso fazer a qualquer momento. E nós sabemos que isso não é verdade. E às vezes nós podemos ser surpreendidos, né? Mais cedo do que nós imaginamos, de que o nosso tempo não é tão maior assim. Mas também nós não podemos ser super ocupados, né? Nós não podemos ir para o outro extremo, porque quem se enche muito de ocupação acredita que nunca haverá tempo suficiente. E o resultado disso é exaustão. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos ensina a termos equilíbrio. Nós precisamos remir o nosso tempo. Não podemos nem ser preguiçosos, nem superocupados.
Provérbios 6,6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Todos nós sabemos, né, que a formiga trabalha, que a formiga guarda para o inverno, não é? E nós precisamos aprender com isso. Então, hoje, nós vimos outro atributo incomunicável, que é o Deus eterno, versus o homem efêmero. Nós somos efêmeros. A palavra de Deus nos compara, inclusive, uma erva, né? Que seca, murcha e morre. Porque nós temos um prazo aqui, ao contrário do nosso Deus, que é eterno. O Salmo 90, de 1 a 4, diz o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então aqui nós vemos claramente, né, o confronto entre o Deus eterno, de eternidade a eternidade, e a nossa condição efêmera. Nós somos reduzidos ao pó. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Salmo 90, 12 nos dá um ensino que nós precisamos aprender de uma vez por todas. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E como é que nós contamos os nossos dias? Sabendo que nós não somos eternos como nosso Deus. A nossa existência é limitada e que nós viveremos na eternidade se tomarmos a decisão por Cristo. O nosso valor está no preço que foi pago lá na cruz. Por isso, apesar de não merecermos absolutamente nada, nosso valor para o Senhor é alto, porque Ele custou preço de sangue, o alto preço que Jesus pagou na cruz, exatamente para que nós tivéssemos a eternidade, para desfrutarmos da presença dEle. Mas hoje, no tempo de hoje, nós podemos desfrutar dessa presença, como o cântico que nós compartilhamos no início. Lembram da letra? Que há um lugar preparado por Deus, que é a presença dEle, continuamente conosco, quando nós estamos ajoelhados diante do Pai. Então, na perspectiva da fragilidade humana, nós precisamos considerar o futuro como um lugar para onde nós iremos, se Deus quiser, porque o futuro não nos pertence. Então, eu estarei no futuro, se Deus quiser, e eu não posso perder essa perspectiva, jamais. Nós precisamos realinhar a nossa visão, ajustar a nossa visão da perspectiva humana para a perspectiva do Senhor. Nós somos limitadas, nós vamos estar no futuro apenas se Deus assim o quiser. O Salmo 90, 17 nos mostra que Deus é capaz de trazer resultados eternos, mesmo tendo nós essa condição efêmera, mesmo tendo nós limitações nos nossos esforços. Esse é o Deus que nós temos. Ele poderia fazer tudo sozinho, nós já vimos que ele não precisa de nós, mas ele nos dá o privilégio de participarmos dessa obra, né? E de trazer resultados eternos, mesmo sendo uma pessoa limitada. E quando nós estamos servindo a nossa casa, servindo os nossos amigos, servindo os nossos irmãos do corpo de Cristo, com essa perspectiva, nós estamos trabalhando por valores eternos. Nós estamos plantando valores eternos no coração das pessoas e no nosso próprio coração.
Salmo 90, 17 diz o seguinte: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nós não somos capazes de absolutamente nada. Nós não somos capazes por nós mesmos de pregar a palavra, de dar bom testemunho, mas nós podemos fazer isso na graça do Senhor. Ele estende graça sobre as nossas vidas para que nós façamos isso. E nós também estendemos essa mesma graça que nós recebemos para outros, quando nós buscamos esses valores eternos, que produzem resultados eternos. Se eu busco valores temporais, eu só vou colher resultados temporais. Mas se eu busco valores eternos e planto valores eternos, nós vamos produzir valores eternos. E isso, minhas irmãs, não tem preço. Ou melhor, tem um preço alto, que Jesus pagou na cruz. E é Ele quem nos permite. A nossa suficiência vem dele, para que nós possamos fazer isso. Mateus 6, de 19 a 21, nos ensina a investirmos o nosso tempo no que produz resultado eterno. Mateus 6, de 19 a 21, nos ensina a usar o nosso tempo para impactar as pessoas por toda a eternidade. A nossa preocupação não deve ser impactar as pessoas com o que nós temos, com a posição que nós temos, com o que nós fazemos, mas nós precisamos usar o nosso tempo para impactar as pessoas por toda a eternidade. O texto diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se eu buscar valores eternos, se eu investir em valores eternos, o meu coração estará em valores eternos e eu vou impactar as pessoas eternamente. Se eu plantar e investir o meu tempo em produzir na minha família valores eternos, e como que eu faço isso? Promovendo o momento devocional com a minha família, até a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar que você pode propagar a mensagem do Evangelho para a sua família, você pode edificar a sua família, né? Então, em todos os momentos, nós precisamos ter essa perspectiva, apesar de sermos limitadas, apesar de não sermos eternas, apesar de sermos temporárias, apesar de sermos efêmeras. Quando a graça de Deus é estendida sobre a nossa vida, nós passamos a dar valor ao que é eterno, a buscar o que é eterno. E, consequentemente, as pessoas que estiverem ao nosso redor serão impactadas eternamente. Porque elas olharão para as nossas vidas, elas olharão para aquela palavra que está sendo ministrada na nossa mesa, no caminho, quando você senta com um filho, com um esposo, com um amigo, num café. Aquelas pessoas serão alimentadas e conduzidas ao Senhor Jesus, seja para a salvação, seja para edificação e santificação. Então, a minha oração, minhas irmãs, é que nós possamos compreender a verdadeira necessidade de estarmos buscando valores eternos naquele que é eterno. Eu gostaria de orar com vocês neste momento, para nós encerrarmos esse momento. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, constrangidas com a verdade que este atributo transmite às nossas vidas, de que só o Senhor é o nosso eterno Deus, que o Senhor é o princípio, o fim de todas as coisas, que nós nada somos longe do Senhor, mas que nós podemos encontrar no Senhor uma vida plena,
para viver hoje. Ensina o nosso coração, Senhor, a deixar o passado no passado, a deixar o futuro no futuro, crendo que aquele que era, que é e que há de vir, haverá de cuidar da nossa vida no presente, no futuro e eternamente. Ensina o nosso coração, Pai, apesar da nossa limitação, apesar da nossa incapacidade de compreender perfeitamente tudo que acontece nas nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a perspectiva da palavra, a perspectiva, ó Pai, que muda os nossos valores para os valores eternos. Que nós possamos compreender que fomos criadas para a honra e glória do Senhor, que fomos resgatadas e redimidas por um alto custo e que valemos muito para o Senhor, somos filhas preciosas do Senhor. Ajuda-nos a compreender essa verdade, Pai. Ajuda-nos a caminhar firmadas na rocha, porque o nosso valor, a nossa identidade está firmada na rocha, que é Cristo. Ensina-nos essa verdade, Pai. Nós oramos agradecidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou encerrar a gravação.